aí pelas redes sociais. Quem estiver acompanhando aí Facebook, YouTube, me chamo Breno Sabo. Eu andei uns meses publicações nas redes sociais, meio com um teor um pouco mais político, e resolvi essa iniciativa fazer uma live, até para poder comentar os assuntos da semana. Acho que muita coisa acaba passando batida e a gente não consegue dar a devida importância por causa da corrida que a gente normalmente. Então a ideia aqui é algo simples, conversar, comentar os temas que foram nos últimos dias e trocar um papo super leve, super rápido quanto a isso, tá? Quer dizer, qualquer comentário, só colocar aí, a gente responde na hora e vamos essa troca para a gente poder criar e debater os que são importantes para o nosso país. Tudo bem? Bom, também deixar claro que essa primeira live nesse sentido, e eu tenho ao longo dos próximos meses entrevistar uma série de pessoas até poder enriquecer esse debate que a gente vai trocar. Mas, assim, não é obrigatório. E, se for o caso, a gente pode simplesmente trazer... Perdão, estão me escutando melhor agora? Seguindo aí a nossa troca de ideias, para a gente poder debater aí os temas que estão em voga nos últimos dias. Acho que a agenda anda bem quente, tanto em Brasília, a nível mais local, mas eu pretendo tocar um pouco mais no âmbito de Brasília. Muitas questões que têm surgido aí e acabam sendo deixadas de lado, mas na verdade são questões muito importantes. Elas afetam a nossa vida, vão afetar os próximos meses, em alguns casos até anos, né? Por exemplo, não sei se vocês viram, mas já tem aí nos últimos dias já tiveram questões aí vendo a questão do racionamento. Então, assim, muitas vezes a gente tá aleatório e de repente descobre que vai faltar energia no Brasil, que vai ser isso. O que a gente vai fazer, que medidas o governo está tomando. Então, assim, há uma dificuldade no nosso país por causa de algumas decisões muito equivocadas quanto a essa questão da nossa política ética. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é um país que tem o setor elétrico extremamente estável. Ele aqui possui todo tipo de regulação, limite de controle de preços, limites, regras. Você não tem um livre mercado, né? Opa! Mas entrou aí? Já quer botar o Novai? E aí, cara, beleza? Tudo ótimo. Tá tudo certo aí com o som? Cara, tava dando um pouco de retorno aqui, mas eu acho que deu uma melhorada agora. Parece. Se for o caso, eu migro rápido, saio do celular, boto no computador e a gente vai trocar esse papo sem muita pressão, sem nada. É mais uma bem leve sobre o que está acontecendo no dia a dia, tá? Eu vi que você estava falando aí sobre a questão do racionamento de energia, né? O pessoal está começando a debater isso aí, né? E aí eu vi até um comentário muito engraçado hoje, né? Que o Bolsonaro ia herdar ali o apagão do FHC, né? E, tipo, a incompetência da Dilma, de um modo geral, assim, né? Bem bizarro, né? Lembrando aí o que aconteceu aí, um apagão lá na década de 90 e etc. E a gente está no pior dos mundos. O Brasil teve uma queda na atividade por causa da pandemia
e o setor indústria, serviços, comércio, começam a abrir e começam a se recuperar, a gente esse problema que vai travar novamente a nossa economia por completo. Rapidão aqui, vou trocar aqui para o computador, só um momento, gente. Fala, pessoal, acho que vocês estão ao vivo aí agora só comigo, né, se eu não me engano. Pronto, tá me escutando? Sim, bem melhor agora, inclusive. Ah, ótimo. Eu acho que o meu celular estava com problema, mas já está resolvido. E eu estava até comentando hoje ali no trabalho, porque a Dilma passou pelo mesmo problema da crise energética. No caso, ela meio que provocou a crise energética que derrubou ela. Isso foi muito ruim para a atividade econômica e isso acabou meio que inviabilizando uma recuperação econômica vinda de uma queda na atividade que ela teve nos anos anteriores. Então, assim, a gente sai de um momento em que era para a gente poder se recuperar e o Brasil, por ter uma série de problemas estruturais no seu setor elétrico, causa uma outra crise ou ele não aguenta o retorno da demanda e a gente termina prolongando uma crise que já era para ter passado. Né? Consequência clara da nossa falta de dinamismo econômico. Sim, exatamente. Demora muito tempo para se aprimorar, né? Nesse caso aí, de começar a debater novas matrizes energéticas e etc e tal, né? Para não ficar tão dependente assim de uma fonte. Acho que talvez fosse alternativa, né? Mas agora, tipo, não rola, né? A gente vai ter que debater aí racionamento de energia, porque senão a gente vai ficar às escuras. Pois é um setor que demora muito. O planejamento do setor elétrico é de médio e longo prazo. Qualquer projeto desse demora anos para se desenvolver normalmente. Mas, assim, se você tem um setor completamente engessado, exigências desnecessárias, você acaba com o pior dos mundos, porque você não teve um planejamento, não há um excedente na nossa produção de energia elétrica, e quando vem o impacto de uma crise, que no caso a gente está tendo aqui uma estiagem, a maior de quase 90 anos, sabe? A gente termina com esse problema, que é ter que fazer um tarifaço no setor elétrico e muitas vezes ter que até mesmo fazer um racionamento, que aí eu acho que é o pior dos mundos e ninguém quer. Bom, só para fechar esse ponto aí, uma vez eu ouvi o Duarte falar uma frase, né? Estava se referindo aí à questão fiscal, questão de orçamento, etc., que ele falou que o Brasil ele precisa dar errado, precisa quebrar, precisa dar um caos muito grande para ele começar a debater alternativas, né? Vamos ver aí se esse racionamento aí pelo menos vai trazer com mais força, né, a questão do debate sobre novas matrizes energéticas, sobre energia limpa e etc, né, para a gente não ficar tão dependente assim. Vamos aguardar, né? E o outro tema até que está aqui na pauta para a gente dar uma conversada e discutir é a consequência direta desse mau planejamento feito no setor elétrico e também uma consequência da nossa irresponsabilidade fiscal, que é a inflação. Né? A nossa crise no setor elétrico vai gerar um aumento nos preços da energia elétrica. E isso vai gerar inflação. Ou pior, quando a gente tiver um eventual apagão, que eu não quero que tenha, ou algum racionamento do tipo, você deprime a atividade econômica e você gera mais inflação. Um país que já está sofrendo de altos níveis de inflação por causa da nossa irresponsabilidade fiscal. E aí você entra naquela bola de neve em que uma coisa vai gerando mais inflação, ou a gente tem uma oportunidade para a inflação dar uma queda e poder recuperar ou trabalhar para reerguer a nossa economia, mas vem a esteira uma outra questão que causa inflação também, e a gente termina nesse ciclo vicioso de que uma coisa vai gerando a inflação da outra. Crise no setor elétrico, irresponsabilidade fiscal,
e tudo meio que vai causando a tempestade perfeita, ou no caso, o desastre perfeito para quem é mais pobre e para quem realmente sofre com a inflação. Porque a gente, assim, inflação de 8, 10%, ela é horrível para qualquer pessoa, mas ela é um desastre para quem é mais pobre. Quando você está vivendo ali no limite para poder comprar a comida que você vai pôr na mesa na janta, a inflação é de longe a pior coisa que pode acontecer. Porque do dia para a noite você acaba descobrindo que você não tem como comprar a comida que você ia comer, quando no dia anterior, apesar da dificuldade, você conseguia, né? Isso é muito preocupante. O Brasil está passando por um cenário inflacionário que, assim, ele começa a assustar, ele é mais ou menos na linha do que a gente experimentou nos últimos... lá no início dos anos 2000, ou seja, a gente retrocedeu bem nesse aspecto. E tudo meio que serve para intensificar esse cenário. O dólar sobe porque o cenário internacional não está bom, ou porque o investidor estrangeiro não está confiando no Brasil. E isso acaba piorando toda a situação e gerando mais inflação. E inflação, assim, não é nada além de miséria sendo fabricada e miséria sendo causada, especialmente nas classes mais vulneráveis, né, nos mais pobres, em quem vive ali no limite para pagar as contas e botar a comida na mesa em dia. Ô, Breno, te fazer uma pergunta aqui, cara. Como você acha aí que a população vai reagir quando ela começar a sentir ali quer dizer, já está sentindo, né? A gente já vê uma alta de preço surreal, o preço dos itens básicos da cesta básica começando a subir, aí o governo se desespera e de uma forma populista vai começar a tentar controlar preços, daqui a pouco começa também a emitir moeda, e aí a bola de neve só vai crescendo, crescendo, crescendo. E como que você acha que a popularidade do Bolsonaro aí tende a cair, ou você acha que na base do populismo ele consegue levar aí, tocar o Brasil aí pelo menos até outubro do ano que vem, quando tem eleição? Olha, Novaes, eu acho que ele já queimou essa carta. A pandemia, ela trouxe uma série de necessidades, como o exemplo clássico e o máximo disso foi o auxílio emergencial. O governo literalmente explodiu as próprias contas, ele foi muito além do que deveria para conseguir promover um combate à pandemia. Em algum nível, se foi o certo ou não, isso é outra discussão. Então, assim, o governo já chega sem fôlego diante dessa questão da alta da inflação. Não há margem, pelo menos eu acho que não há margem para você ir muito além. Tudo que o governo fizer daqui para frente, eu acho que vai ser muito contraprodutivo. E eu falo, assim, tudo que o governo fizer nessa linha de gastar mais dinheiro, de ser mais irresponsável, de não trazer uma contrapartida para esse gasto que está sendo gerado, né? Porque o problema não é só gastar, o problema, assim, você não utilizar de mecanismos que você já tem à mão para poder fazer esse gasto de uma forma mais eficaz. Ou você fazer até mesmo uma troca, assim, uma escolha, eu não vou gastar esse dinheiro porque eu tenho que alocar isso para tentar segurar a situação dos mais pobres. Então, assim, acho que já não tem margem para populismo. Acho que o governo já, assim, pode até tentar, mas se tentar, ele ou vai esbarrar em sindicatos e corporações muito fortes na hora de cortar gastos, que é o que a gente está vendo em Brasília hoje. E se ele forçar a barra mesmo assim, ano que vem a gente vai estar numa situação igual ou pior. Eu acho até que o Bolsonaro, assim, ele teve uma colher de chá muito grande da população por causa desse auxílio emergencial e das questões da pandemia. Apesar de tudo que ele falou, eu acho que ele foi muito contraprodutivo na gestão da pandemia. Mas, assim, por ter ainda auxílio emergencial e etc., ele conseguiu sustentar a popularidade dele. Daqui para frente,
Eu acho que ele vai ter uma queda forte na popularidade por causa da inflação que a gente vai sofrer esse ano e agora com uma eventual crise energética também no ano que vem. E a gente aqui da terceira via, né, do espectro do centro e tal, a gente fica naquela que, pô, ao mesmo tempo que a gente quer que ele enfraqueça e caia, a gente não quer que a popularidade baixa dele venha e o preço a ser pago seja o sofrimento da população, né, que, pô, que vai pegar a inflação braba, que vai começar a comprar itens básicos muito mais caros, né, então a gente fica nessa sinuca de bico aí, torcendo para que o cenário melhore, só que torcendo também que a população faça uma escolha melhor em 2022. Mandar um alô aqui para o Renato, que está acompanhando a gente aí pelo chat, está comentando, o nosso Éder aí também, grande apoiador. O Éder comentou aqui, estamos retornando ao período pré-plano real. Pois é, cara, tá brabo mesmo, né? Inflação galopante aí batendo na porta. O Renato mandou, e aí, pessoal, o Bolsonaro está preocupado com viagens milionárias e regalias com cartão corporativo. Cara, isso aí é surreal, né? Que ao mesmo tempo que o governo quer a eleição com voto impresso e auditável pela transparência, o cara mete sigilo e gasta o cartão corporativo. Isso é surreal. Comenta aí o que tu acha dessa parada. Olha, eu acho uma tremenda de uma hipocrisia. Se você está de um lado se vendendo ou dizendo que você é uma pessoa que promove a transparência, a partir do momento que você faz algo desse tipo, como a do cartão corporativo, né, que acho que a gente pode até discutir a legalidade dele impor esse sigilo. Né? Eu ainda não vi o que aconteceu com uma imposição de sigilo tão longa que eu não lembro se tem previsão legal quanto a 100 anos de sigilo, dos outros presidentes. Eu acho que o Lula e o Temer fizeram coisa do tipo. Eu não sei se chegaram a contestar isso na justiça. Acho que a Dilma também fez. E isso, assim, é um absurdo, porque, primeiro, é um cartão corporativo. Para que você precisa realmente de um cartão corporativo? A gente está pagando agora cartão de crédito para agente público, sabe? Isso não faz o menor sentido. Ele já ganha o salário dele, é para ele gastar do salário dele. Se tiver algum gasto específico de chefe de governo, chefe de Estado, isso tem que ser licitado, isso não tem que ser gasto na porcaria de um cartão corporativo. Ou, no pior dos casos, reembolsado a ele, que já é uma coisa meio polêmica, dependendo do que ele vai reembolsar. Tá? Não é qualquer coisa que tem que ser reembolsado. Assim, a gente garante aqui, pelo menos a minha visão é que a gente está aqui para garantir um mínimo para o presidente da República ter uma vida confortável. Mas a gente também não está aqui para bancar luxo dele, sabe? Isso é surreal. Ainda mais essas viagens luxo, aí. Eu acho que se ele quiser bancar luxo, eu acho que ele escolheu o cargo errado. Na verdade, eu acho que ele escolher do setor público foi uma escolha muito equivocada para quem está a fim de curtir o alto luxo. Pois é. É bem complicado, principalmente quem vive da política há muitos anos e está aí comprando mansão de 6 milhões de reais, né? Caraca, com subsidiada ainda por banco público, né? Ainda teve isso aí com juros que só os amigos do rei ali conseguem, né? No caso aí, um dos filhos dele aí, né? Que eu não vou falar o nome, mas que acho que todo mundo conhece, né? O enriquecimento de alguns agentes públicos brasileiros é algo impressionante, assim. Realmente, a gestão dos ativos desses políticos é incrível, sabe? É incrível, a rentabilidade. Para não dizer criminosa, no mínimo incrível, tá? Rentabilidade de 20% ao mês. Eles conseguem taxas de retorno que ninguém aqui do setor privado vai conseguir, mas tudo bem. Isso é uma discussão para o Ministério Público, Judiciário, alguma coisa do tipo. Vamos dar uma colher de chá e acreditar que está tudo certo ali, apesar das investigações. Mas... Isso aí. Cara, compartilha pra gente aí como se aconteceu, essa semana já tá quase terminando, né? Já estamos quarta-feira, amanhã é quinta, sexta. Teve algum ato, alguma pauta assim bizarra que foi debatida na Câmara aí nesses 3 dias, nessa semana agora que passou? Teve algum tema assim mais polêmico que vocês tiveram que ter mais atenção e etc? Você diz na Câmara Municipal? Isso, exatamente, Câmara Municipal.
Cara, a pauta da Câmara Municipal, ela retornou do recesso agora no início do mês. Essa semana foi uma semana particularmente, assim, exaustiva. Está sendo, né? A gente ainda tem plenário amanhã. E a pauta dessa semana foi bem extensa. Tiveram uma série de vetos, alguns até que o Eduardo Paes estava para encaminhar já há um tempo para a Câmara e a gente tem que votar porque existe um prazo constitucional para avaliar esses vetos. E, cara, eu estou tentando aqui lembrar algum projeto específico, polêmico, mas, assim, tudo ali é um pouco polêmico. Eu acho que a produção legislativa da Câmara perde muito tempo com algumas coisas que não são tão relevantes. Eu acho que a Câmara poderia se debruçar em questões melhores. Aí é da prioridade do vereador. A gente mantém o nosso foco em manter o máximo de qualidade possível, e ali eu, na condição de assessor legislativo do Pedro, eu foco em orientar corretamente e fazer com que o Pedro pegue no pé de todo mundo que bota em pauta ou que propõe alguma coisa esquisita. Hoje, por acaso, a gente teve uma pauta extraordinária, que toda quarta-feira a Câmara tem essa pauta extraordinária para votar projetos de interesse dos vereadores, que são prioridades assim curiosas. Dar nome de rua, distribuir medalha, fazer data comemorativa, homenagear uma classe, esse tipo de coisa. É válido, mas assim, é uma perda de tempo. Às vezes, alguns projetos, por exemplo, hoje eu acho que teve um projeto, teve sim, de um vereador que transformava uma carreira da administração pública em outra carreira. Assim, primeiro que isso não deveria estar tramitando numa pauta que é para ser de consenso como é extraordinário. Os vereadores eles tendem a botar projetos não polêmicos. Isso eu já julgo como polêmico. Segundo que qual a necessidade de você, vereador, pegar um cargo e querer uma carreira, de querer transformar em outra, sabe? Eu me pergunto de onde surgiu essa ideia, sabe? Eu não vejo essa ideia surgindo além de um sindicato indo falar com o vereador falando, não, a gente quer que a nossa categoria, que é dessa carreira aqui, vire dessa carreira de lá. E o projeto até tinha umas questões bem preocupantes. Por exemplo, os vencimentos seriam equiparados a uma outra carreira. Aí a gente não sabia, por exemplo, se vai implicar em um custo a administração pública ou não. Se vai implicar em um custo dessa forma, primeiro, isso deveria ser proposto pelo executivo, isso não deveria ser proposto por um vereador. A gente se depara com essas questões preocupantes. Mas amanhã a gente já vai ter uma pauta muito mais produtiva para a sociedade. O projeto de lei que viabiliza a implementação do 5G na cidade do Rio de Janeiro está indo em pauta amanhã. A gente vai discutir a alienação de uma série de terrenos que a prefeitura tem e não usa, né? Uma pauta muito boa do mandato é cobrar o uso desses terrenos, nem que seja para vender para o setor privado para ele fazer alguma coisa. Isso não pode ficar parado. Isso engessa a atividade econômica da cidade do Rio de Janeiro. E a nossa ideia é tentar destravar a atividade econômica cobrando uma destinação para todos esses terrenos. Entendi, show. Vamos então trocar uma ideia agora sobre uma coisa mais nacional, né? Que é isso que o pessoal gosta, né? Que é isso que dá engajamento, né? Todo mundo quer debater o que acontece em Brasília e etc e tal. Não sei se você está acompanhando, óbvio que você está, né? Mas a galera aí está organizando também uma manifestação no dia 7 de setembro agora, né? Que, no caso, né, ela é contra ali aquelas questões do STF, dos exageros e etc e tal. E aí eu sei que, no fundo, acho que todo mundo concorda que o STF perde a mão várias vezes, em várias ocasiões.
entendeu? Só que no meio dessa manifestação toda, vai ter gente pedindo intervenção militar para fechar congresso e etc e tal. E eu queria te perguntar se essa mistura de pautas atrapalha no verdadeiro combate ao problema do STF, que é simplesmente os caras, muitas das vezes, não cumprirem a lei, entendeu? Assim, para beneficiar, muitas vezes, criminosos, soltar gente declaradamente corrupta e etc e tal. Eu sei que tem problema, o Código de Processo Penal precisa mudar e etc e tal. Algumas vezes é questão da legislação mesmo, e aí é com o Congresso, que é ele que lida com isso, mas você acha que essa mistura de pauta, assim, de manifestação, não desvirtua um pouco e afasta aquelas pessoas que realmente entendem que o STF existem alguns problemas? Certamente. E eu acho que, na verdade, isso é deliberado. Porque quando você começa a juntar todas essas pautas pequenas, ou todos esses nichos que circundam mais ou menos o mesmo meio, você vem de uma manifestação que mais me parece que vai apoiar o governo do que qualquer coisa, do que reclamar do STF, do que pedir intervenção, do que enfim, pleitear seja lá o que for, me parece exclusivamente uma manifestação desenhada para apoiar o governo. Você viabiliza esse tipo de medida e você acaba perdendo realmente muitos debates que são bons. O ativismo judicial preocupa, isso é um fato. Uhum. Eu acho que, às vezes, o STF é muito fraco, com gente muito poderosa. Só vê aí o Lula e todos esses condenados por corrupção. Parece que assim, essas pessoas são imunes à lei. Eles são condenados em primeira e segunda instância, STJ, aí chega no STF, todo mundo é solto, sabe? Isso gera uma sensação de revolta, isso passa a impressão de que eles estão acima da lei. Hoje eu sinto isso, pelo menos como cidadão. Isso gera uma grande revolta. E é válido reclamar disso. O caso do Lula não era para estar sendo julgado no STF ou em qualquer instância acima do segundo grau. Isso era para ter acabado na turma recursal do tribunal, seja lá qual for competente para julgar o Lula, e não em Brasília. O STF era para ser uma corte constitucional, não uma corte que julga tudo. Né? E esse é um grande problema do STF. Cara, eu vi até um comentário de um cara no Twitter esses dias, quando eles ordenaram a prisão do Roberto Jefferson lá, que o cara falou assim, estou conversando agora com um amigo meu americano e tentando explicar para ele por que a nossa Suprema Corte brasileira mandou prender uma pessoa, entendeu? Tipo assim, porque deveria acabar antes o debate ali sobre questão de prisão, como você falou, né? Debate questões constitucionais. Ela, em tese, não deveria fazer isso, né? O contraste é absurdo. A Suprema Corte Americana, se julgar 200 processos por ano, é muita coisa. Se o STF julgar 200 processos em um dia, ou em uma pauta de uma hora, é muito pouco. Porque normalmente eles mandam um bloco assim, 500, 1000 ações de uma vez para julgar tudo junto. É um tribunal ingovernável da forma como ele está se portando hoje. E da forma como ele foi desenhado. Isso não é só a culpa dos ministros do STF, não. Eu acho que eles poderiam impor medidas para chegar menos coisas a Brasília, ou menos coisas nos gabinetes dos ministros do STF. Mas hoje, da forma como está, tudo, absolutamente tudo, chega ao STF. A gente até teve a reforma recente do Código de Processo Penal para tentar dificultar isso. Mas eu não vi diferença. Eu acho que está quase a mesma coisa. Talvez seja uma questão assim de tempo. Tudo que está lá no STF demora muito tempo para ser julgado e a gente ainda não viu um resultado efetivo. Mas hoje estamos no status quo de que o STF julga absolutamente qualquer coisa. 200 processos, a Corte Americana por ano. Pelo amor de Deus, 200 processos é uma vara do trabalho aqui do Rio de Janeiro, cara, que julga por dia e não acaba, né? É surreal, cara, surreal. Mas, cara, antes de entrar aqui na live, eu tava lendo aí um comentário, né, que parece que vão fazer uma reforma aí no Código Eleitoral, se eu não me engano, né,
e aí tem aquela questão da quarentena, né, de funcionários públicos, se eu não me engano, eu não li exatamente, né, mas aí a manchete estava bem tendenciosa, né, era já tipo assim, Congresso tenta barrar a candidatura de Moro, basicamente isso, né, como se o Moro já fosse declaradamente candidato e etc. Nem vou entrar no mérito aqui dessa alteração, porque, porra, não tem ninguém por dentro ainda com a parada que acabou de sair. Mas, cara, como é que tu enxerga aí a questão do Moro no cenário para 2022? Acha que ele vem, não vem? E se ele vier, vai ser um player, assim, ultra importante? Cara, eu acho que essa é a grande incógnita em todo o Brasil, né? O Moro é uma figura super importante no nosso cenário político nacional. Ele hoje é o grande símbolo do combate à corrupção, apesar de ter entrado nesse governo, de ter se misturado com umas pessoas aí que ele não deveria ter se misturado. Hoje eu preferia que o Moro tivesse ficado lá na vara dele de Curitiba, porque teria uma credibilidade muito maior e certamente estaria infernizando esse governo. Mas ele resolveu assumir como ministro. De qualquer forma, se ele vier a concorrer, não resta qualquer sombra de dúvida de que ele vai ser uma das figuras mais importantes nessa eleição. Corre o risco, sim, de ir para o segundo turno. Tá? O discurso dele é muito forte. O combate à corrupção ainda é uma pauta muito forte. O brasileiro médio tende a ficar revoltado com esse tipo de coisa, com corrupção em geral. A gente aqui no Rio de Janeiro teve também o problema de corrupção no meio da pandemia, envolvendo a saúde, sabe? O corrupto não é só corrupto, é um corrupto sem limites. Ele não tá nem aí do que ele vai roubar. Se faltar dinheiro para você ter leito para salvar gente que está internada com Covid, ele vai roubar. Ele não tá nem aí, sabe? E o Moro, nesse cenário, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, ele vai ter um discurso com muito apelo e vai ser muito forte. Eu chuto que ele consegue emplacar um segundo turno, mas vai ser difícil, tá? Porque a gente ainda tem essa polarização hoje que está meio travada entre, de um lado, o presidente Bolsonaro e do outro, o Lula, o que inviabiliza surgir uma terceira via. Mas eu acho que se alguém conseguir romper com esse cenário, ou se alguém tem o potencial, o Moro certamente encabeça essa lista, talvez com um ou outro candidato, mas aí eu já não sei especificar, porque a gente começa a entrar num cenário assim muito abstrato, né? Onde hoje é fato, o Moro é um símbolo de combate à corrupção. Fato, entendi. O brasileiro está horrorizado com a situação da volta da corrupção e desmonte da Lava Jato. Né? Esse é um outro ponto muito importante. Parece que a Lava Jato foi liquidada ao longo desses últimos meses no governo Jair Bolsonaro. Se foi promovido por ele ou não, aí é outra história. Mas ela foi liquidada. Entendi. Não, é porque, só fazendo um comparativo aqui, a gente volta ali, FHC foi eleito, né, muito pelo sucesso do Plano Real, né? Então o pessoal meio que apostou nele ali, na confiança de que ele iria manter estabilidade econômica, parou aquela parada de trocar moeda o tempo todo, parou aquele negócio de mudar preço. Aí beleza, aí tivemos 2 governos dele ali, só que aí a gente sabe que rolou uma concentração de renda e que o pessoal estava meio que com medo de voltar naquele tempo, né, da inflação e etc e tal, perda do poder de compra, etc. Aí elegeram um salvador da pátria. Foi nada mais nada menos que Lula, né, um salvador da pátria com 300 aspas, etc. E aí o Lula veio, conseguiu emplacar a Dilma ali, né, encabeçando ali naquela irresponsabilidade fiscal, estimulando compra, crédito de forma irresponsável, todo mundo pode tudo, etc. Aí a conta veio juntamente com a corrupção. E aí o pessoal falou, vamos dar um baixo na corrupção. Aí veio o Bolsonaro, né, como mais uma vez o salvador da pátria. Só que, cara, você acha realmente que essa questão da corrupção vai ser o ponto principal para 2022? Ou você acha que até lá vai surgir algum outro problema muito grande e alguém vai escolher um salvador da pátria para resolver? Sabe, porque corrupção já foi problema de 18. E aí a gente elegeu o Bolsonaro nesse caso. Você acha que vai continuar? Eu acho que continua. Corre o risco, talvez, de virar uma pauta secundária. Mas, assim, o Brasil pós-Lava Jato meio que acordou para entender que corrupção é um problema. Se vai ser tão forte quanto 2018, eu não sei. Mas hoje todo mundo sabe que
corrupção tem consequências muito maiores do que a gente imaginava. A corrupção inviabiliza o Estado brasileiro, inviabiliza qualquer política pública, seja saúde, educação, segurança. Vai ser forte, mas talvez não seja mais forte. O que vem se desenhando aí no horizonte é esse cenário de crise econômica alta da inflação. Eu acho que isso tem um potencial para matar qualquer presidenciável que esteja na chefia do executivo. Porque você pode gostar do presidente da República o quanto você quiser. Você pode concordar ou ignorar tudo que ele está fazendo, porque você está seguindo a sua vida e está tudo certo. Mas a partir do momento em que a sua vida começa a ser afetada ao ponto de você não ter dinheiro para viver, aí eu acho que o amor acaba. Aí eu acho que o buraco é muito mais embaixo. Isso é o tipo de coisa que liquida a popularidade de qualquer presidente da República. E eu vejo no Bolsonaro uma capacidade muito grande de transferir responsabilidade das pessoas, né? Não sei o que, faltou dinheiro para a saúde, não sei o que. Eu mandei, governador roubou. Lockdown não pode, não sei o que. O STF tirou meus poderes, só os governadores podem. Agora, essa questão da inflação, vai ser difícil ele não matar essa responsabilidade ou transferir para governador e etc. Mas se bem que eu já venho visto aí, questão da alta do combustível, né? Ele já querendo passar a responsabilidade que zerei imposto federal sobre combustível, sobre gasolina, o que é mentira. Ele não fez isso. Mas ele já está vendendo essa ideia e começando a atacar para os governadores a questão do ICMS, que eu concordo, é um absurdo, sobretudo no Rio de Janeiro, que é um dos maiores ICMS do país, né? Comparado a São Paulo, por exemplo, gasolina é quase R$1 de diferença. Isso é surreal. Mas, enfim, eu fico muito preocupado com essa questão, né? Tipo, do Bolsonaro começar a transferir os problemas dele para as pessoas, para o governador, para deputado, etc., e o discurso pegar, entendeu? Tem essa preocupação bem forte. Eu acho que todo governante tenta fazer um pouco disso. Tem alguma coisa ruim, eu vou jogar para a oposição, vou falar que são os meus adversários que cometeram erros, que a culpa não é minha, que eu estou correndo para fazer o melhor possível. Eu acho isso particularmente infantil, denota que ele não é uma pessoa apta a ter responsabilidades e a tentar encarar problemas de frente. Mas isso é um outro debate. De qualquer forma, cabe apontar o dedo para ele sim, principalmente porque nesse caso da gasolina, até que você citou, que é bem emblemático, né, porque a gasolina do Brasil é absurda em relação ao resto do mundo. Tudo no Brasil é absurdo em relação ao resto do mundo. Tudo é mais caro, tudo é pior, o mercado, enfim. Mas a gasolina é algo assim que você olha o preço da bomba e você não entende como chegou àquele ponto. Se ele quisesse mesmo resolver isso, ele deveria ter focado na reforma tributária, que é algo que está correndo aí já tem meses, diga-se, já tem anos, né? E já está aí desde o início do mandato do presidente Bolsonaro, e ele não fez nada. E quando resolveu enviar uma reforma, ele mandou primeiro uma reforma picotada e depois ele mandou um tarifaço, né? Ele não vou fazer só uma reforma tributária, eu vou aumentar impostos, sabe? É o pior dos mundos. Se por um lado você diz que vai simplificar, pelo outro ele vem e simplesmente mata todo mundo, mata a economia, pressiona todo um setor que já está desgastado por causa da pandemia com mais impostos. Isso é horrível, sabe? Então, nesse aspecto, eu acho que cabe a gente apontar o dedo, mostrar que foi a responsabilidade dele, tudo que está acontecendo aí no âmbito, seja de caos regulatório, seja de irresponsabilidade fiscal, que gera aumento da inflação, ou até mesmo nesse aumento de preços que não foi contido por causa dessa política temerária, a gente tem que apontar o dedo, sim, e mostrar que ele é o culpado de tudo isso, porque ele é o presidente da República e ele tem a responsabilidade de guiar essas pautas perante o país, seja no legislativo ou vendendo ela para a sociedade, para que a gente possa lá na frente ou em algum momento resolver todos esses problemas.
E ele não fez nada disso. Na verdade, o que ele fez foi ficar sentado na cadeira dele, falar um monte de bobagem, que isso ele faz muito bem. O Bolsonaro é o campeão de falar bobagem por aí e botar a culpa nos outros, quando, na verdade, ele é um grande responsável por causa de tudo que está acontecendo aqui. Entendi. Eu acompanho aí as suas redes, é óbvio, né? Pô, sou um grande amigo aí, admirador, então eu vejo que tu fala bastante aí sobre questão de corrupção e etc e tal, né? E aí acaba falando um pouco também sobre, como eu posso dizer assim, até violência, assim, né? Eu diria, né? Questão da violência que era bem absurda. E aí você falou uma palavra aí, palavra absurda, né? E aí eu lembrei de um trecho aí que eu vi daquele Padilha, né, do cara do Tropa de Elite, ele contando que o brasileiro ele já perdeu a noção do absurdo das coisas, né? Então, por exemplo, tiroteio no centro do Rio de Janeiro, que teve ontem, sacou? Tipo assim, mataram um cara lá, beleza. E aí você vê que a pessoa passa, olha assim e fala, putz, mataram um maluco ali, mais um tiroteiozinho, não sei o quê. E vida que segue, entendeu? Nesse caso, pegaram os caras. Geralmente acontece o roubo, acontece o tiroteio, e tipo assim, as pessoas seguem a vida normal. Aí ele falou, cara, se nos Estados Unidos, sei lá, no Central Park, acontece um tiroteio, alguém é baleado, alguém é esfaqueado, meu irmão, a cidade para. Tudo para até nego encontrar o cara, porque isso não é normal. Entendeu? E aí, estendendo esse conceito para tudo, até para corrupção, para a gente não, normatizar as coisas e etc. Você acha que existe alguma medida que o Estado possa tomar, assim, para começar a influenciar nas pessoas no sentido de falar, cara, isso não é normal. Corrupção na política não é normal, violência na porta da sua casa não é normal, e etc e tal. Você vê alguma alternativa a isso para a gente conseguir mudar esse conceito e o brasileiro passar a, de fato, a achar essas coisas absurdas? Sim, não faltam medidas, mas acho que a primeira e a mais importante é você dar o exemplo e liderar pelo exemplo. Se você tem uma classe de políticos que está sendo envolvida constantemente em todo tipo de esquema de corrupção, é óbvio que ele nunca vai querer dar o exemplo e falar que corrupção é algo absurdo. Ele até vai vender essa retórica no momento da eleição nas redes dele. Mas, na verdade, ele vai continuar tocando a vida dele, fazendo o que ele sempre fez, porque é aquilo que, assim, ele entende como certo, né? Apesar de ser muito errado, e apesar dele, ao meu ver, ter que estar na cadeia por causa disso, né? Ao meu ver, não. Por causa da nossa lei, né? Que não é cumprida. De qualquer forma, esse caso que houve um homicídio, ele foi até perto ali do trabalho, foi em frente ao edifício Capanema, que fica a 2 quadras ali da Câmara, sabe? Isso acontece de uma forma corriqueira, ali no centro nem tanto, mas na cidade do Rio de Janeiro acontece todo santo dia. É que a gente não vive ou não vê tão de perto assim. Ou às vezes simplesmente abstrai, porque se não tivesse sido tão perto assim lá do meu trabalho, se tivesse sido a mais 2 quadras, provavelmente não teria nem ficado sabendo. O que é um problema, também, né? A gente, simplesmente deixar pra lá, morreu, é isso. No Rio de Janeiro é esse caos. E acho que o local também foi emblemático, porque o Palácio Capanema, o edifício Capanema, ele andou tendo um debate muito grande se ele seria vendido pela União ou não. E isso deve ter ajudado também esse homicídio aí a aparecer nas páginas policiais. Porque se não fosse isso, eu acho que não teria aparecido. Eu teria falado, morreu mais um e a bola que segue. Curiosamente, eu falei dos Estados Unidos e foi perto do cônsul ali dos Estados Unidos também, né? O consulado fica logo ali no final ali da avenida ali, esqueci o nome agora, mas é bem perto. É surreal aí, cara, olha só, notícia quente aqui, hein? Pacheco rejeita impeachment de Bolsonaro contra Alexandre de Moraes. Segundo o entendimento da área jurídica e do próprio senador, não haveria adequação à chamada lei de impeachment e, portanto, faltaria justa causa para acolher. Enfim, nem a gente não pode entrar no mérito agora da questão se, tem que impeachar ou não tem, porque apesar do STF cometer sim os seus excessos, isso aí já virou um debate muito político, entendeu? Tipo assim, não dá para debater impeachment de ministro do Supremo 100% como se fosse uma pauta política, entendeu? Então, enfim,
Eu acho que isso aí é mais uma cagada do Bolsonaro, porque às vezes até poderia ser necessário, não sei, não estou entrando nesse conceito, mas só pelo fato dele politizar a parada, foi por água abaixo, já acabou, entendeu? Ele fez algo muito nocivo. O STF, historicamente, tem sido questionado por causa do ativismo judicial que ele vem fazendo ao longo das últimas 2 décadas. Só que o Bolsonaro ele conseguiu transformar isso num debate político em que atacar o STF viram um motivo para ele avançar em cima das instituições. É pior dos mundos, porque você não consegue discutir os limites da atuação do STF de uma forma razoável, você não consegue estabelecer um debate razoável, porque senão você está fazendo coro para um presidente da República que não tem o menor apreço às instituições. E pelo outro, sabe, esse caso do pedido de impeachment, eu acho que, antes de qualquer coisa, ele é um pedido. O impeachment é uma arma política. Ele pode até ter um enquadramento ou não da lei do impeachment, mas ele é uma arma política. E a lei do impeachment, se eu não me engano, é bem genérica quanto a essas possibilidades de enquadramento. Foi muito mais uma decisão política do Pacheco do que uma decisão jurídica. Eu acho que primeiro ele tomou a decisão política e depois foi redigida a fundamentação jurídica. Nada errado quanto a isso, é válido. Acho que o momento que a gente se encontra é extremamente delicado para jogar gasolina nesse embate entre duas instituições, como o Poder Executivo e o Judiciário, ou até mesmo entre o Legislativo e o próprio Judiciário. Mas, assim, é algo a ficar de olho para os próximos anos, como vai se comportar o STF após o Bolsonaro. Acho que hoje, até o final do mandato dele, caso ele seja reeleito até o final do próximo mandato, vai ficar muito difícil da gente ter um debate sério sobre o escopo de atuação da nossa corte, porque tudo que a gente falar aqui vai virar, como eu disse, um argumento para você avançar em cima do STF ou para ele fazer coro de que tem que fechar o STF e falar todo tipo de atrocidade que ele tem falado aí. Ou ele nem tanto, mas os apoiadores dele, né, que a gente sabe, são estimulados por ele, adoram falar aí aos montes. Surreal isso, mas enfim, é uma página virada aí, né, no Brasil, né? Vamos ver agora qual será o outro caos, né? Só ler aqui os comentários aqui. O Éder falou aqui, concorda que existe excesso no STF, porém o momento para questionar não é esse. Nesse momento, ele é o garantidor do regime, dado que o Bozo tem insistido e não vai recuar com testes golpistas erudidos da democracia aos poucos. Pois é, Éder, foi o que a gente falou aqui. A gente reconhece que o STF comete excessos, tem problemas, mas a forma como o Bolsonaro está tentando combater isso, politizando 100% e imputando coisas que não são reais, acaba atrapalhando tudo, entendeu? Então ele, enfim, inflama e não resolve nada no final das contas. Né? Sim, e que fique claro, né? Isso, não criticar o STF nesse momento não quer dizer apoio, tá? Muito pelo contrário. É só que a gente está aguardando essa questão horrível desse debate que o presidente da República usa essa crítica ao STF para poder avançar em cima de instituições democráticas, que a gente está aguardando passar isso. Passado esse momento, né? Nossa, não faltam críticas a fazer. Algumas coisas que o STF tem feito geram, assim, arrepio mesmo. Preocupam muito. Porque me parece que vai em cima de prerrogativas que não são do judiciário, são de outras instituições de Estado. É algo a se observar muito de perto. Adoraria que o STF reconsiderasse algumas das medidas que ele tem feito aí nos últimos meses, em especial o ministro Alexandre de Moraes, mas eu acho que em vários casos ele tomou medidas corretíssimas. Tá? Não cabe pontuar todas agora ou separar uma medida correta de uma medida errada. Eu acho que a gente vai perder muito tempo falando disso. Mas, assim,
Bolsonaro está errado, e isso não quer dizer que o STF está certo. Ponto. Entendi. Uhum. A gente acho que a gente está caminhando aí já para o final da live aí, né? Temos acho que mais uns 10 minutos aí para a gente fechar nossa 1 hora aí. Vou te fazer uma pergunta aqui, né? Porque você defende muito essa pauta do combate à corrupção, né? Então eu vou te pegar de surpresa e ao vivo aqui, ó. Breno, se você, por algum acaso, fosse hoje um legislador e tivesse que mudar algum instrumento, fazer alguma proposta com relação a aumentar o combate à corrupção, qual seria essa medida que você tomaria? Prisão em segunda instância. Eu 100%, acho, lutar por uma mudança na legislação para essa questão. sim. Eu acho, não faltam problemas para resolver, mas eu acho que hoje o Brasil tem essa jabuticaba que é a prisão em segunda instância. Segunda instância, não, perdão. Prisão em quarta instância, né? Você passa pelo juiz que dá a sentença, você passa pelo segundo grau, aí você recorre ao STJ, já se passaram alguns anos aí, logo em seguida você recorre ao STF e até ser julgado o seu caso já prescreveu. Hoje, o arranjo legal brasileiro é totalmente favorável à impunidade no Brasil. Entendi. E enquanto a gente perder 10, 15 anos de processos sendo julgados pelo STJ, STF, a gente não vai conseguir punir ninguém no Brasil. Se vai ser efetivo a longo prazo, se vão ter erros ou não, eu acho que essa discussão a gente precisa melhorar no âmbito desse arcabouço de primeira e segunda instância, né? E não sei se vocês sabem, mas o Brasil, assim, é algo completamente fora da realidade do resto do mundo nesse arranjo institucional. Hoje, em qualquer lugar do mundo, você é preso após a sentença do juiz de primeira instância. Quando ele já não te prende, deixa lá até o momento do Depois julgamento da decidir. sentença. Uhum. Tá? E onde aqui não é bem assim, tem uma série de exigências, e vem lá os penduricários, e aí você recorre, e entra naquele ciclo de atrasar a condenação, de atrasar o processo, para que no final o crime compense. Pois é, cara. E Hoje no essa. Brasil, quem é rico não vai para cadeia, porque se você tem dinheiro para bancar um advogado, você consegue arrastar o seu processo por um desafio. E corrupto tende a ser rico, né? Porque ele roubou o dinheiro, ele tá rico. Então ele vai gastando aquele dinheiro, parte, né? Porque ele provavelmente já separou quanto a isso, ou pior, enquanto ele continua a cometer outros atos de corrupção, e nessa vão passando os anos e nunca vai para cadeia. Caso mais recente é do Lula, aí com um sítio que, por ter virado 70 anos e ter passado tanto tempo e terem ocorrido tantas discussões no processo dele sobre de quem seria a competência, de quem não seria a competência, do STF virar e falar que não é de Curitiba, tem que ir para outro canto. Hoje ele teve a extinção de um processo dele que ele já estava condenado. Era para ele estar na cadeia cumprindo aquela pena. Mas o Sim. Brasil hoje não permite que essas pessoas vão para a cadeia. Parabéns aí, cara, por defender essa pauta, porque é bem complexa, né? Porque o que acontece, né? Hoje, o cara de esquerda aqui, hipoteticamente, o cara defende, vamos supor, legalização de maconha, não sei o quê. Aí o cara de direita é contra, mas o cara de direita defende o quê? Porte de arma. Aí o cara de esquerda é contra. E o combate à corrupção, ele é o mais complicado porque tem corrupto de esquerda, de direita, de centro e de todas as personalidades, enfim, possíveis, né? Então é muito difícil porque tem corrupto em todo lugar. A corrupção é algo sistemático. Você vai ver corrupto absolutamente em qualquer partido, salvo do Novo, que a gente se preocupa muito com Aí essas sim. questões e fica de olho em cima dos mandatários cobrando. Mas, assim, qualquer partido que tenha uma estrutura partidária de diretório estadual, nacional mais fraco, a corrupção você vai encontrar fácil, salvo raros exemplos como o Novo. Talvez um outro partido aí, mas eu não sei qual outro partido seria.
E, e assim, as pessoas tendem a se apegar à ideologia e ao político que defendem a qualquer custo. Acho que nesse oba-oba de esquerda e de direita isso acontece muito. Ah, eu sou de direita, então o meu político de estimação eu vou defender a qualquer custo. Ou eu sou de esquerda e vou defender contra qualquer coisa que um político de direita diga contra o meu político de esquerda. Sabe? A gente precisa evoluir um pouco o debate de além desse oba-oba político. Sim, Não é para defender ter político de princípios, né? estimação, é para você defender ideias. A gente está aqui Sim, para defender ideias, que é o sim, sim. certo. Não, pois é. Seja se for lá na frente Breno, seja se for o Novaes ou qualquer outra pessoa. É para defender aquilo que acredita. Sim, sim. E seguir a sua vida, assim, se desiludindo com mandatários ou não, votando em outros políticos e arrumando, mas sempre defendendo aquilo aquilo que entende ser o certo. E não Sim, sim. político, sabe? Pô, para defender político, vai defender time de futebol, vai torcer pelo Flamengo, Vasco, Botafogo, Fluminense, que é muito mais divertido. E certamente você não vai ter problemas na sua vida ou problemas nos serviços que são prestados a você lá na frente, porque, bom, time de futebol não lida com saúde, educação, segurança pública e infraestrutura, né? Disse tudo. É bom que nesse meio papo aí você já falou de fato que o novo pode ter todos os problemas do mundo. Pode ter divergência, pode ter briga de mandatário com não sei quem, pode ter tudo, mas duas coisas não podem nos acusar, né? É de ser o partido corrupto e de não respeitar o dinheiro dos pagadores de impostos, né? Porque Sim. isso o novo segue fazendo muito bem como princípio, né? Sim, sim, a gente economiza, mostra lá todo mês prestação de contas, o quanto do seu dinheiro foi economizado. Isso é muito importante. Dar o exemplo é muito importante, né? Voltando àquele comentário que eu tinha feito. Sim, sim. Não basta você pregar um valor, é você viver aquilo que você acredita, sabe? Uhum. Se gastar dinheiro público é um absurdo, então a gente vai economizar o máximo do seu dinheiro e entregar o melhor trabalho possível. Até para provar que é possível, né? E é possível, é claro que é possível. O Estado brasileiro é extremamente ineficiente. O que a gente está fazendo aqui é o mínimo, sabe? A gente tem que discutir além do mínimo. Vai Uhum. ser difícil. Envolve a gente poder convencer outros agentes políticos, envolve convencer gente que é política velha, né? Mas assim, isso conforme a gente vai ganhando tração, conforme a mensagem vai sendo difundida, pessoas, até mesmo os políticos começam a perceber que precisam apresentar trabalho, que o eleitor dele está no pé dele. E isso é muito importante, assim, que o eleitor cobre quem votou, para que lá na frente o político se sinta pressionado a andar na linha, a Uhum. ficar com medo de terminar num escândalo de corrupção, a ficar com medo de apoiar um governo esquisito, a ficar com medo de votar de uma forma que ele não pregava em campanha, ou que ele disse que não pregava para o eleitor dele, mas ele viu ali em uma situação de momento que era conveniente para ele a nível pessoal. Então, assim, essa cobrança é saudável e a gente tem que fazer ela ao máximo. O eleitor do Novo é campeão disso. Vem elogiar, vem criticar, vem falar que vem discordar, ou tentar entender porque teve essa votação e teve aquela votação. E, na medida do possível, a gente vai prestando contas da melhor forma, tentando explicar tudo aquilo que é feito e o porquê é feito. Uhum. Pois é. É aquilo, né, cara? Vamos supor que eu vejo o Estado brasileiro hoje, na verdade, né? O Estado, ele como uma empresa, os políticos, os funcionários, né? E eu diria que a população, ela é grande acionista disso tudo, né? Você, como acionista de uma empresa, tu não vai querer saber como que estão usando o seu dinheiro, como é que estão gastando, como é que estão investindo. Eu acho que, porra, o brasileiro, ele precisa, de fato, cobrar 100% ali seus mandatários, cobrar seus políticos, sendo eleitos por você ou não, e cobrar mais ainda os que você votou, né? Eu diria que é isso. As pessoas ficam falando, nova empresa, não sei o quê, mas se fosse 100% mesmo, as pessoas cobrariam bem mais, assim, eu diria, né? Tipo assim, dos seus mandatários. É o que eu acho que tem que acontecer, tem que cobrar mesmo.
E as pessoas acham que não dá resultado. E a gente, até comentando com alguns vereadores ali na Câmara no início do ano, está ocorrendo uma mudança na mentalidade do brasileiro. Alguns deles, assim, comentavam que 10 anos atrás não tinha qualquer tipo de cobrança. Agora, uma pauta ou outra que ele se posiciona, o pessoal vai criticar ele, fica em cima. E esse trabalho é importante e precisa ser intensificado. Cobrar mesmo e mostrar que, você não vai fazer qualquer coisa que você achar fácil, não. Você vai fazer aquilo que você prometeu fazer. E é melhor você seguir na linha. Senão, da próxima vez, você não está aqui. Show de bola. Acho que é isso aí, né, Breno? Vou só pedir pro pessoal aí, já que tá ao vivo aí, segue lá, @BrenoSaboia30, né? Para dar ajudada e engajar aí no nosso conteúdo que a gente está produzindo aí. Eu procuro ajudar o Breno o máximo que eu posso, e etc e tal. Então é isso, pessoal. Valeu aí, boa noite. Quer se despedir do pessoal, Breno? Cara, muito obrigado para todo mundo que está assistindo. Queria agradecer você também, Novaes, por ter participado. Deu uma ajuda incrível aqui no debate, tornou ele muito mais rico do que o normal. Eu também queria agradecer a todo mundo que está comentando aqui nas redes, quem já segue. Também deixo a minha mensagem para que curta, compartilhe, siga lá nas redes sociais, @BrenoSaboia30, Twitter, Instagram, Facebook, estou por todos os cantos. E ao longo das próximas semanas, sempre que eu puder, eu vou aparecer aqui, fazer uma live, comentar tudo que está acontecendo na semana, quais são os pontos mais importantes. Eu vou trazer o máximo de gente que eu puder para enriquecer esse debate. Mas se eu não puder também, eu vou abrir a live sozinho e vou sair comentando. E quem tiver nos comentários, vamos interagindo, tá? Mais uma vez, obrigado a todos. Estamos encerrando agora. Muito obrigado. Valeu. Abração. Abraço, pessoal.